O meu nome é Fábio Freitas e vamos nos próximos minutos iniciar então uma apresentação para a qual queremos que depois também possam colocar algumas questões, algumas dúvidas. Pedia também quem estiver a moderar que 5 minutos antes nos pudesse, do tempo dos 20 minutos, nos avisar para que possamos depois terminar a tempo. Então, só para fazer um enquadramento, esta apresentação, e explicar também, vai ser apresentada também com o António Pedro Costa, representante do WebKDA. A Ludomédia é a empresa na qual eu colaboro já há alguns anos, foi fundada em 2004 e tem o foco no suporte e no apoio à investigação qualitativa. Ao longo dos últimos anos tem desenvolvido uma série de eventos e também a publicação de livros relacionados com a investigação qualitativa e nos últimos anos também investido no apoio e na consultoria relacionada à investigação qualitativa e apoio empresarial. A investigação qualitativa, podemos dizer, é a nossa matéria-prima em termos de temática daquilo que nós queremos e pretendemos trabalhar, bem como também disponibilizar esse serviço à comunidade e principalmente às empresas que estão só no nosso país, como também internacionalmente. Mas, como falei, nós trabalhamos também essencialmente com a organização de eventos e poderíamos dar hoje um caso de um trabalho de consultoria que nós pudéssemos ter dado a alguma empresa, mas como é evidente, não vamos apresentar aqui dados que seriam privados, então vamos dar um exemplo prático de uma consultoria, de um serviço que fazemos a nós mesmos, aos nossos próprios, o processo de análise que nós fazemos aos nossos próprios eventos. Neste caso, a organização de congressos faz parte e é um dos grandes momentos que a Ludomédia tem ao longo do seu ano. Temos essencialmente dois grandes eventos, que é o Congresso Ibero-Americano de Investigação Qualitativa, o CIAIC, e o WCQR, o World Conference on Qualitative Research, que são eventos anuais e de cariz internacional, focado na investigação qualitativa, mas mais no contexto académico, na forma como a investigação qualitativa pode apoiar no desenvolvimento e no conhecimento científico. Tivemos já um primeiro, este ano, o 6º WCQR, que foi organizado devido à pandemia, ainda em contexto online, mas já teremos em breve o 11º Congresso de Investigação Qualitativa, que neste caso será presencial em julho na cidade na Corunha, em Espanha. Avançando então, queríamos dizer que na organização de eventos existem muitas dimensões que nos preocupam. Entre elas, e conhecemos, poderíamos logo falar, na escolha do local, as infraestruturas, onde pretendemos trabalhar e organizar e que os nossos participantes possam se sentir bem. Depois passamos também, e isto para que certamente quem trabalha e já trabalhou na organização de eventos, naquela que é uma outra grande preocupação, a gestão dos recursos humanos, no staff, na equipa que vai apoiar, que vai dar o suporte, que vai organizar os espaços, que vai ajudar os nossos participantes a saber onde se devem dirigir para as suas comunicações, como, evidentemente, pensando e focando naqueles que serão os palestrantes, aqueles que serão os speakers que vão transmitir certamente a sua comunicação, a sua mensagem, e que queremos que seja partilhada com o maior número possível de participantes. E não esquecendo também, essencialmente, aquilo que é o conteúdo da mensagem, a temática. E isso é algo muito importante, que nós acreditamos que possa fazer a diferença no evento. Então, resumido, todos estes são fatores que podem determinar o êxito ou o insucesso de um evento. Quando pensamos e idealizamos um evento da natureza destes dois que nós falamos, de investigação qualitativa, onde temos pessoas que vêm de todo o mundo, o WCQR, que é um evento mais focado para os países de língua inglesa, ou é um evento que é apresentado só em inglês, mas que tem participantes do mundo todo, ou o Ibero-Americano, que é o CIAIC. Independentemente disso, há uma série de contextos, há uma série de perfis de participantes, mas todos estes aspectos que nós agora falámos, desde a escolha do lugar, desde dos palestrantes, pode
influenciar e determinar o êxito ou o insucesso do evento. Mas pensamos nós, e devíamos nos perguntar, então onde é que entram os dados qualitativos? Os dados qualitativos, e eu gostaria de dar aqui um exemplo, qualitativos, entram aqui através de um exemplo quantitativo, que eu vou-vos tentar mostrar, como por vezes dados quantitativos podem ser limitados e nos podem dar, pelo menos, levantar outras questões. Por exemplo, esta é uma lista, um gráfico atualizado do número e a percentagem de vacinação no mundo contra o Covid-19 por cada 100 habitantes. Vemos ali, por exemplo, Portugal, que ocupa um honroso segundo lugar, mas vemos países, e aqui no 20º temos a Dinamarca, tem menos. É um país, podemos nós dizer, do norte da Europa, desenvolvido, e podemos perguntar, bom, ok, estes dados dizem-nos que os Emirados Árabes Unidos são os países com mais vacinação e neste leque nós nem temos países como os Estados Unidos ou o Brasil que nem aparecem nesta lista. Agora, os dados que aqui estão dizem-nos apenas que estas pessoas, esta taxa de vacinação, mas estes dados não nos dizem o porquê destes países, por exemplo, estarem com uma taxa muito alta de vacinação e o porquê de outros países estarem com uma taxa muito baixa de vacinação. Então acreditamos que, neste caso, os dados qualitativos podem nos ajudar a explicar o porquê e o como de determinadas situações. E quando nós pretendemos alterar, tomar alguma decisão, neste caso no nosso contexto e no nosso evento, como nós vamos dar um exemplo prático agora a seguir, nós necessitamos de entender muito aquilo que neste caso o nosso participante nos diz e sente em relação ao evento e àquilo que ele sente, para que nós possamos tomar as decisões corretas. Daí que nós nos socorremos de instrumentos, de recolhas de dados diversos, que nos podem ajudar. Neste caso, e mais concretamente, o inquérito por questionário online, que podemos falar desde os dados sociodemográficos que foram recolhidos, questionámos, por exemplo, sobre a organização, utilizando para tal uma escala de Likert, quisemos abordar a questão da componente científica, o contributo para a investigação científica qualitativa que o próprio evento tem, e depois tivemos algumas perguntas abertas sobre os pontos positivos, pontos a melhorar e sugestões. Este inquérito foi reunido com dados do CIAIC 2020 e do CIAIC 2021, estes que nós vamos aqui apresentar propriamente dito, com aproximadamente 300 participantes, entre os 23 e os 80 anos, sendo que tivemos 130 respostas, e temos, neste caso, uma estatística descritiva e vamos abordar, neste caso, utilizamos, neste caso, a técnica da análise de conteúdo. Eu agora queria passar a palavra ao meu colega António Pedro Costa, que vai abordar esta componente dos dados e a forma como os dados foram trabalhados e aquilo que foram os dados que nós conseguimos recolher para tomar a decisão. Pedro, nós estamos a ver o teu... Okay. Não estamos... Ok. Eu vou passar. Boa tarde a todos, meu nome é António Pedro Costa, sou investigador na Universidade de Aveiro, onde tenho nos últimos 12 anos trabalhado com análise de dados qualitativos, tanto para aplicação em contexto académico como no contexto corporativo, o que nos traz aqui esta tarde. Esta ferramenta é uma ferramenta que nós usamos e que vamos mostrar com base com o que o Fábio disse, para analisarmos e avaliarmos as duas últimas edições do Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa e é uma ferramenta que permite-nos trabalhar com diferentes tipos de dados. Apesar daqui só partilhar ou demonstrar os dados de foro qualitativo com base em texto, nós poderíamos usar outros tipos de dados não estruturados, não numéricos. Se fizéssemos entrevistas com recurso a vídeo, se fizéssemos captura de fotografias, tudo isso era possível de ser analisado e enquadra-se nos dados não numéricos e não estruturados. E como é que nós fazemos isto, ou como é que nós temos vindo a realizar isto nos últimos anos, em termos de melhoria e tomada de decisão, a melhoria de algumas dimensões do evento. Nós iniciamos com uma fase que é que nos dizem os dados, ou seja, iniciamos, não temos na totalidade categorias ou conceitos pré-definidos, mas tentamos
primeiro explorar ou fazer uma pré-análise que nos dê indicações do que é mais importante para os nossos participantes. E neste contexto, recorremos àquilo que a maior parte dos participantes certamente conhecerá, que são as nuvens de palavras, que dependendo do tamanho da palavra, eu tenho o maior número de ocorrências dessa palavra. Então, a partir daqui, isto é uma fase exploratória, de pré-análise, em que começamos a tomar decisões daquilo que nós queremos analisar do ponto de vista da importância dos participantes. Ou seja, se um participante do evento refere muitas vezes qualidade, tempo, trabalhos, organização, eu tenho que, obviamente, é um indicador para mim que aquilo é muito importante para este participante. Então, interessa-me que este participante consiga, de alguma forma, se identificar com o evento e no próximo ano continuar a participar. Uma outra parte exploratória que também podemos usar é a arte de palavras. Ou seja, se é muito importante para o meu participante a organização, eu posso tentar contextualizar numa fase inicial o que é que está associado à organização. Ou seja, quais são os conceitos, quais são as afirmações, as evidências, os factos relativamente à organização. E a partir daqui, desta fase exploratória, de pré-análise, em que nós, enquanto analistas, realizamos um brainstorming de possíveis perguntas ou poderíamos responder com estes dados, avançamos então para a análise propriamente dita. Então, o que é que nos dizem os dados relativamente à análise? Quando iniciamos com a pesquisa de palavras frequentes, posteriormente podemos avançar para a pesquisa de palavras e os seus sinónimos. E a partir daqui, realizar então as primeiras codificações, que são as palavras que surgem com a maior ocorrência e os seus sinónimos, e codificar no novo código. A partir daqui, quando eu codifico, eu tenho acesso, por exemplo, a elementos sobre o tempo ou sobre a organização ou sobre os trabalhos que podem ser positivos, negativos e sugestões de melhoria. E a partir deste momento eu tenho que compreender o que é que foi dito neste contexto. E então posso avançar, após codificar estes dados, eu posso avançar para a sua contextualização e compreensão nas respostas que foram dadas pelos participantes. Como o Fábio referiu, o inquérito por questionário tinha perguntas fechadas e tinha perguntas abertas, e é recorrente nós fazermos este cruzamento entre o que é dito em termos de atributos, ou seja, o tipo de participante. Neste caso, interessa-nos saber se o participante tem doutoramento, tem mestrado, ou ainda está a fazer doutoramento, e tentar compreender, através desta caracterização, o que é importante para este tipo de participante. Então, aqui teríamos um exemplo de codificações daquilo que foi dito por parte dos participantes. Posteriormente, temos aqui exemplos de dados descritivos ou atributos participantes, como é o caso de habilitações académicas, situação profissional, e temos muito mais dados que poderíamos aqui apresentar e cruzar com as respostas abertas. É possível também recorrer a diferentes outputs visuais para compreender então as tendências, como é este caso deste gráfico, que está bastante tenso porque ele é interativo. Obviamente no software ele permite-me avançar e recuar níveis de categorias, não é? Tem categorias, subcategorias, e posso a partir daqui compreender tendências e número de ocorrências do que está aqui a ser analisado. E do lado direito eu tenho sempre acesso ao que o participante nos disse. Fazendo esta parte, que é sempre, ela é demorada, com o uso ou recurso a ferramentas conseguimos reduzir o tempo de execução de algumas tarefas. Interessa-nos também compreender, então, se eu tenho uma pré-análise, a seguir avanço com a análise, eu depois necessito transformar isto em resultados
que nos permitam então tomar as decisões de melhoria para o evento. Reparem que a nossa preocupação nesta apresentação não é mostrar os resultados propriamente dito, mas mais os procedimentos que estão dentro de alguns processos que nós definimos. Então, saber que eu faço uma parte exploratória, avanço para uma parte de análise e a seguir necessito de resultados para tomar decisões. E aqui recorro a tabelas, em que eu então cruzo dados descritivos com dados interpretativos, ou seja, se eu quero saber o que é que diferentes participantes com grau académico diferente disseram sobre a qualidade do evento, eu faço um cruzamento através de uma matriz. Neste caso, reparem, se eu quiser saber o que é que um participante com 47 anos ou com 47 anos com doutoramento disser sobre o evento, eu podia me focar, porque eu li um artigo qualquer num jornal de gestão que diz que os participantes com 47 anos são aqueles que dizem as coisas mais interessantes sobre os eventos. Obviamente estou aqui a dar um exemplo fora da caixa, mas é este tipo de interações e deste tipo de análise que nós podemos avançar através destes resultados. Por exemplo, através desta tabela posso criar ou posso fazer uma interação diferente em que eu coloco então no meio eu tenho então se eu tenho doutoramento, ou seja, qual é o meu grau académico e tenho as idades. E a partir daqui eu posso interagir e compreender quais são as tendências relativamente a quem tem doutoramento ou quem tem pós-doutoramento ou mestrado e que aqueles dizem sobre o que é que poderia ser melhorado no Congresso. Isto sempre relativamente a aspectos positivos, menos positivos e sugestões. Também é possível fazer esse trabalho diretamente através das tabelas, podendo exportar, e a partir daí eu consigo retirar tudo que é um cruzamento de linhas com colunas numa tabela através do WebQDA, neste caso, e compreender, por exemplo, para quem tem doutoramento, o que é importante relativamente aos workshops. Aqui teríamos três respostas. Isto é algo que não está terminado, é um processo que é feito em contínuo, nós acrescentamos mais dados e estas tabelas, estas matrizes que são criadas, elas são atualizadas de forma automática, porque eu vou acrescentando codificações, e permite-me também compreender melhor ou identificar melhor os tipos de resultados. Só ver aqui, para terminar, então que fatores a reter que nós temos aqui? É muito peço desculpa, Pedro, aproveitando a palavra para terminar, falta cerca de 3 minutos. Ok. Obrigado, Catarina. Relativamente aos fatores a reter, a relevância de cruzar dados descritivos com dados interpretativos, na linha do que nós temos feito, é bastante importante compreender, quando eu tenho uma escala de Likert, tentar compreender com os dados qualitativos que padrões, comportamentos, conceitos é que eu posso retirar daqui. Não quer dizer que eu não possa só cruzar dados qualitativos com dados qualitativos, eu posso fazer isso, mas é bastante importante para nós compreender que determinada faixa etária tem tem um padrão diferente de observações de aspectos a melhorar nos eventos, que é diferente de outra faixa etária. E isso para nós é bastante importante. Neste caso, o uso de software específico. Eu seria suspeito não defender esta parte, porque me permite, obviamente, isto que eu acabei de dizer. Eu não tenho que ter todos os dados importados para começar a fazer análises ou tomar decisões sobre esses dados. Ou seja, eu posso ir atualizando a minha base de dados com novos inputs e até me permite-nos fazer o quê? Que é fazer uma comparação, por exemplo, neste caso, de 10 anos de evento, que é comparar ao longo dos anos o que é que mudou nas observações dos participantes. Há uma coisa que nunca mudou, que é o participante queixa-se sempre do preço. Sendo ele mais baixo ou mais, ele queixa-se sempre do preço. É algo que é uniforme. Mas
tirando esta parte, o software permite isto, né? Consigo ter dados de 10 anos e tentar compreender tendências do que acontece, não só do ponto de vista desta tomada de decisão da organização, da logística, mas também, obviamente, daquilo que é a parte científica. Para terminar, que era relativamente à tomada de decisão com triangulação de dados. Eu aqui estou a mostrar só dados textuais, mas eu poderia fazer triangulação de dados colocando observação ou registros de observação nos dias do evento, ou recolhendo os mails que são enviados durante e após o evento e analisar esses mails para melhorar alguns aspectos. E quando falo aqui em triangulação de dados, também falo de triangulação em diferentes momentos com diferentes participantes. Então isso é bastante interessante, compreender como é que é o percurso realizado, como é que o evento ocorre ou decorre naqueles dias. Por exemplo, nós sabemos à partida, e isto para terminar, que nós podemos ter os melhores oradores de um evento, podemos ter a melhor organização possível em termos científicos, mas se o programa social falhar, o evento fica conectado como algo negativo, não é? Ou seja, se a parte social não for algo que seja bastante positivo, influencia nas respostas dos próprios participantes. Pronto, Catarina, dou como terminada aqui a apresentação. Muito obrigada. Cumpri o prazo. Sim, ainda temos cerca de 7 minutos para alguma discussão. Obrigado ao António Pedro e ao Fábio por esta apresentação, onde nos mostraram como é que a tomada de decisão pode ser informada pelos dados qualitativos, mas também com dados quantitativos, e que focam a satisfação de participantes do evento científico. Abri agora espaço para quem nos está a ouvir, para colocar questões. Algum aspecto que queiram que os nossos oradores desenvolvam mais, alguma curiosidade que tenha ficado por esclarecer, o que que Muito bem. Temos aqui uma questão da Isabel Pinho, a quem agradeço desde já, que que nos pergunta como é que os resultados se transformam em recomendações para a melhoria. Eu não sei. Fábio, podes ser tu a responder, Fábio. Ok, é uma boa questão e agradecemos por ter sido colocada, porque esse é o grande desafio. Nós mostramos e demos um exemplo muito prático. Por exemplo, quando nós criamos uma nuvem de palavras, o objetivo, e fazemos, o software permite, o WebQDA, por exemplo, nos fazer um levantamento daquilo que são as palavras mais, neste caso, mais referidas. E na nuvem de palavras, por exemplo, demos um exemplo, a palavra tempo foi das que mais, por exemplo, repetiu. Então, à partida, nós ali identificámos logo que aquela temática tempo, para o bem ou para o mal, isto é, em contextos como pontos referidos negativos ou positivos, era algo a ter em conta. Quando nós, então, começamos a realizar o processo de análise, e esse processo de análise através da técnica de análise de conteúdo, onde nós fomos lendo todas as declarações e aquilo que são a opinião dos participantes, conseguimos associar o termo tempo e a frase e o contexto onde a mesma era inserida numa temática, neste caso uma categoria de análise que nós mostramos ali há pouco, o Pedro Costa há pouco referiu. E aí nós conseguimos ver, bom, só que o termo tempo estava associado ao positivo e negativo. E vimos, por exemplo, que estava sempre associado, ou na maioria, creio que em mais 54 vezes que o termo tempo foi referido, era relacionado a aspectos menos positivos, eram aspectos que necessitavam de melhoria. Então, isto a nós, em termos práticos, precisamos de ler e entender aquela mensagem e interpretá-la para numa mudança na prática no nosso contexto. Se as pessoas dizem há pouco tempo para a apresentação, pouco tempo para a discussão após a apresentação. Então nós, enquanto coordenadores do evento, temos que encontrar estratégias de forma a podermos dar razão, porque estamos a falar daquela que foi a expressão mais mencionada, foi uma maior preocupação, foi o tempo. Então não podemos fugir a essa questão.
Daí que a tomada de decisão emerge, ou neste caso é influenciada pelos dados que são relacionados e que são referidos e depois aí colocado em prática numa tomada de decisão. Estratégia que no ano que vem temos que encontrar, e agora vamos ter o próximo CI, por exemplo, momentos onde vamos ter, se calhar, as chamadas sessões paralelas, que é as sessões onde há as comunicações, ao invés de termos 5, talvez termos 4, para podermos aumentar o tempo, porque nós conseguimos identificar que isso é uma necessidade que os participantes neste caso têm. Muito bem, muito obrigada, Fábio. Temos mais uma questão no chat, mas entretanto o professor King levantou a mão. Professor King Costa, do you want to present a question? Yeah, okay, let me try again. So I'm saying WebQDA software is a tool that we are discussing it from the scientific perspective, but how do you see it helping CEOs and executives to make decisions based on qualitative data? So it's a comment more than just a question. Would you be proposing to, because in business, there are no tools except quantitative data that they use for informing business decisions. But I see WebQDA as well as a tool that has got its space within the business environment, where particularly big qualitative data can actually be used to inform decision-making. I just wanted your comment on that, not really much of a question. Okay. Obrigado, professor King Costa. No mundo das ferramentas qualitativas existem diferentes tipologias de ferramentas e existem algumas ferramentas que foram desenvolvidas para quantificar o conteúdo qualitativo. E isso vê-se muito numa área que é muito interessante para a parte empresarial, que é a análise de sentimentos. Ou seja, existem ferramentas, eu há 3 anos vi demonstração de 2 ferramentas, uma delas eu colocava uma marca de cerveja e a ferramenta procurava na web tudo que eram comentários sobre essa marca de cerveja e ao mesmo tempo procurava marcas concorrentes e comparava, não em tempo real, mas quase, isto muito com mecanismos de inteligência, com algoritmos de inteligência artificial, comparava os resultados qualitativos, através da análise de sentimentos. Uma análise de sentimentos tem vários métodos, é bastante interessante porque permite ter um dashboard em que me concentra uma série de outputs textuais e também de gráficos, mas orientados para a vertente qualitativa, que me permitem tomar decisões. E acho que há uma tendência grande de algumas ferramentas crescerem nesse campo, porque nós sabemos que a parte qualitativa demora um pouco mais tempo, na academia demora um pouco mais tempo em termos de execução, e as empresas não têm esse tempo, então elas querem quase análises espontâneas, automáticas, e que permite fazer este tipo de cruzamentos. Por isso já existem diferentes ferramentas, já com algoritmos de inteligência artificial, que fogem um pouco àquilo que nós defendemos enquanto análise qualitativa, que quantifica o conteúdo qualitativo, mas que permite a essas empresas rapidamente, por exemplo, quando eu uso análise de sentimentos, eu procuro termos se gosto, não gosto de determinada coisa. E ele cria automaticamente um intervalo que pode ir de -1 a 1, há alguns métodos que é de menos infinito a infinito, e se eu tiver num intervalo menos 0,5, eu sei que há muitos comentários negativos sobre... E estes comentários não são só textuais, ou seja, estes algoritmos também leem os emojis, os emoticons, eles têm a ler os símbolos que nós usamos. Quando eu estou contente, eu coloco um smile, então ele lê isso como algo positivo. E além disso, tem dicionários de palavras que procuram sinónimos e que permitem apresentar isso em dashboards dinâmicos bastante completos para a análise.